Até agora, 3 ministros votaram a favor da prisão do ex-presidente e 1 contra. Cerca de 4.000 manifestantes passaram pela esplanada. O público é menor que o esperado. Veja também, parte da IPTG será interditada hoje a partir das 10 da noite. E ainda, às vésperas da Copa do Mundo, torcedores correm atrás das tradicionais figurinhas do álbum. Boa noite, eu sou a Juliana Cury e o Band Cidade Segunda Edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. O Supremo Tribunal Federal retomou no início da tarde o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Os ministros vão decidir se o petista poderá responder em liberdade ao processo do apartamento triplex no Guarujá. Em janeiro, Lula foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações ao vivo, direto da esplanada dos ministérios. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Como é que está a situação por aí? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A situação por aqui está bem tranquila neste momento, já que a expectativa da Secretaria de Segurança Pública era que 20.000 manifestantes passassem por aqui. Mas foi um número bem abaixo desse o que nós encontramos hoje nesta quarta-feira. O esquema de segurança funcionou durante todo o dia, começou na verdade meia-noite e funcionou durante todo o dia sem nenhuma previsão para acabar por enquanto ainda. Agora os manifestantes pró e contra Lula continuam separados, cada um com um trio elétrico, onde já passaram diversos parlamentares aqui. Daqui a pouco deve subir a Gleisi Hoffmann aqui no trio elétrico dos manifestantes pró-Lula. O Bolsonaro também passou ali pelo outro lado. Então um dia teve até muita movimentação aqui de parlamentares, de manifestantes, mas bem abaixo da expectativa. Um dia também muito tranquilo, sem nenhum registro de ocorrência. Houve um atropelamento ali próximo do bloqueio, mas sem nenhuma relação com a manifestação em si. A gente acompanhou durante todo o dia e essa manifestação, esse dia histórico com esse julgamento, um dos mais esperados da história do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento que segue aqui agora e você acompanha na reportagem como foi o dia aqui na esplanada dos ministérios. Com o julgamento do ex-presidente acontecendo dentro do STF, os manifestantes pró e contra Lula ocuparam a esplanada dos ministérios. Cada lado foi separado por grades e se expressava como podia. Máscaras e camisas do ex-presidente para alguns e bandeiras do Brasil para os outros. E aqui está o povo, sem medo, que também honra esses herdeiros. A polícia fez revistas em quem chegava na esplanada e apreendeu diversos pedaços de madeira. Todo o esquema especial de segurança foi montado para evitar cenas de violência como as registradas em outras manifestações. A expectativa inicial da Secretaria de Segurança Pública era que 20.000 pessoas passassem por aqui. O número presente foi menor. Até o meio da tarde, de acordo com a PM, 2.000 manifestantes estavam na esplanada. Para receber esse público, a região foi fechada desde a meia-noite. Os pedestres tiveram que seguir o trajeto a pé. Isso complicou a vida de alguns que não podiam perder nenhum minutinho. Vou falar contigo, eu tô com uma pressa. A Patrícia não se importou em caminhar para chegar ao trabalho e acredita que esse aparato deve evitar depredações. Isso é melhor, porque se deixar, eu acho que é pior. Porque a quebradeira da última vez, o nosso ministério lá foi mais prejudicado. Quebradeira, botaram fogo uma vez no carro do nosso colega lá. Então eu tive que vir a pé. Hoje meu marido me deixou para nossa segurança. A descida de carros do Congresso Nacional também está cercada por grades. Com isso, os manifestantes não poderão acessar o gramado próximo à rampa e o espelho d'água. A previsão é que a situação se normalize nas primeiras horas desta quinta-feira. E ainda nesta edição do Band Cidade, a gente volta com outras informações sobre o julgamento no STF do ex-presidente Lula, sobre esse dia decisivo e mais um dia agitado aqui na nossa capital. O GDF lançou hoje 2 canais de transparência para que os cidadãos tenham acesso às informações sobre emendas parlamentares dos deputados distritais. Os dados foram organizados pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela Controladoria Geral do DF. Veja só.
Com os 2 novos sistemas de controle social e de transparência, os interessados podem acompanhar, por exemplo, o valor das emendas parlamentares dos distritais para cada região administrativa e como elas estão sendo aplicadas. Foi um trabalho de mais de um ano envolvendo várias equipes, tanto da Controladoria quanto da Secretaria de Planejamento. E agora a gente tem um sistema que ele é fidedigno, as informações são gerenciadas, as informações são automatizadas e isso também é um grande passo para a modernização da gestão. O canal mantido pela Controladoria Geral, que é o portal da transparência, vai passar a apresentar dados mais detalhados sobre as emendas parlamentares, como execução, empenho e pagamentos. Havia dificuldade em promover a informação de maneira adequada. Agora, com a criação do sistema chamado Sisconep, essas informações estão disponíveis e podem ser acessadas por qualquer cidadão a qualquer hora. É importante que o cidadão saiba exatamente para onde vai o dinheiro que ele paga como tributos, como impostos, como ele está sendo direcionado. Já no site da Secretaria de Planejamento, os dados sobre as emendas são atualizados automaticamente um dia após serem modificados e podem ser pesquisados de forma mais direta. Os novos canais são alimentados pelo sistema de gestão orçamentária usado pelo GDF e pela Câmara Legislativa. É isso, é sempre bom saber onde está sendo aplicado o dinheiro de tantos impostos, né? E é missão do eleitor controlar o seu representante lá na Câmara Legislativa. E, por falar em Câmara Legislativa, os distritais adiaram pela 3ª vez a votação da Lei do Silêncio. A nova data está agendada para a próxima terça-feira, dia 10. Cláudio Humberto. Continua a polêmica do projeto oportunista que tramita na Câmara Legislativa, aumentando o limite máximo de decibéis na produção de ruído, de barulho. O projeto é produto do lobby de quem ganha vida e ganha muito dinheiro fazendo barulho na noite do Distrito Federal. Além de autorizar que o volume do ruído seja aumentado, ainda altera criminosamente a medição de decibéis. Pretende que os fiscais não verifiquem o volume de decibéis na fonte emissora do barulho, mas sim na outra ponta, ou seja, na sua casa, na casa dos incomodados. É um truque malandro para desestimular queixas dos órgãos fiscalizadores. Se atualmente os brasilienses estão desprotegidos, imagine esse projeto sendo aprovado. Quem ganha vida fazendo barulho alega que tem direito a trabalhar, esquecendo que o direito principal que deve prevalecer é o direito da maioria da população. Que os deputados distritais tenham o bom senso de nem sequer votarem esse projeto que tentam aprovar no grito ou fazendo barulho, como é a especialidade dos seus autores. Aviso importante para quem passa pela EPTG. O DER informa que hoje, a partir das 10 horas da noite, vai interditar a pista entre o viaduto do Jockey e o viaduto Israel Pinheiro no sentido Plano Piloto Taguatinga. A interdição vai até às 5 horas da manhã desta quinta-feira. O bloqueio é para implantar os serviços de sinalização do desvio para a obra de alargamento da ponte sobre o córrego Vicente Pires. O MEC entregou ao Conselho Nacional de Educação a versão final da Base Curricular do Ensino Médio. O documento define as disciplinas que devem ser aplicadas nos últimos 3 anos escolares, mas as regras ainda não têm prazo para começar a valer. O documento prevê que apenas matemática e português serão oferecidos nos 3 anos. As outras áreas de conhecimento, ciências humanas e ciências da natureza, poderão ser distribuídas ao longo dos anos a critério das redes de ensino. O que está fazendo bastante sucesso nas nossas escolas hoje é o que a gente chama de aulas em dupla. Então a gente tem um professor de física e outro de matemática. O cara da física falando mais da teoria e o cara da matemática tentando aplicar o valor dos cálculos dentro da ciência da física. A Base Nacional Comum determina o conteúdo de 60% da grade escolar. A partir dela, as secretarias de educação de cada estado montarão seus currículos. As mudanças na sala de aula não são imediatas. Primeiro, o texto segue para avaliação do Conselho Nacional de Educação, que vai fazer uma série de audiências públicas em todo o país. E aí as alterações precisam ser aprovadas pelos conselheiros e homologadas pelo MEC. A partir daí, as instituições de ensino têm 2 anos para se adaptar às novas regras. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, com apoio do Instituto Todos pela Educação, o ensino médio da rede pública foi considerado bom ou ótimo apenas por 31% dos entrevistados. 4 anos antes, o índice era de 48%. Na rede privada, a avaliação caiu de 76% para 64%. Para este especialista, a mudança é positiva,
mas deveria vir acompanhada de critérios mais objetivos e não resolve o problema da qualidade do professor. Como é que você permite um professor entrar numa instituição de ensino pública sem ele fazer uma prova de aula? Então a gente tem não só que focar na melhoria da qualidade do professor, mas a gente tem que focar também na entrada dele. A forte chuva de ontem causou estragos na sede do DF Trans. Parte do teto caiu, mas ninguém ficou ferido. Na área central de Brasília, a força da água arrastou carros. Ruas pareciam piscinas de lama. No Recanto das Emas, alunos ficaram ilhados dentro de uma escola. Nesta quarta-feira, o Centro de Educação Infantil 304 do Recanto das Emas estava tendo aula normal e nem de longe lembrava que a chuva de horas atrás havia provocado estragos e até deixado alunos ilhados nas salas de aula. Foi um pouco desesperador, né? Mas só na primeira impressão. Mas depois a gente entrou, né? Fomos até as salas de aula, retiramos as crianças sem pânico nenhum. Né? As crianças, até mesmo para não assustá-las, elas também não ficaram, levaram até na brincadeira e foi muito tranquilo. Tiramos todas as crianças no colo aqui para cima, acionamos toda a equipe da escola, né? E trouxemos até a água baixar. Depois que baixou a água, a chuva passou, fizemos a limpeza e retornamos as crianças para a sala. Como foi muito forte a chuva, não deu vazão às calhas, né? Aí nós ligamos para o diretor da Regional de Ensino, professor Marcos, né, que entrou em contato com a Secretaria de Educação, que já está mandando os engenheiros para verificar a estrutura da escola, né? E a chuva intensa também deixou rastros nas pistas da capital. Olha como ficou a avenida principal da W3 Norte. Quando os carros passavam, até ondas se formavam no local. Os casos de alagamento também geraram congestionamentos e danos em carros em diferentes ruas. Já na sede do DF Trans, que fica na antiga rodoferroviária, um vídeo mostra parte do teto desabando e muita água escorrendo nas escadas do local. Tá caindo tudo, mãe. Olha ali. Caiu o teto. Caramba. Em outra parte da área central de Brasília, as ruas pareciam mesmo pequenos lagos. E no sudoeste, parte do pneu desse carro preto foi tomada pela água. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que a chuva intensa de ontem retorne nesta quarta-feira em várias regiões da capital. Complicada a situação daquela escola, né? Imagina se aquele teto cai em cima de uma criança. Vai saber se ela iria sobreviver. E o DF Trans informou que parte do teto caiu porque o sistema de captação não suportou o volume de água. Disse ainda que, apesar disso, não houve dano significativo na estrutura e que a equipe de manutenção passou a manhã fazendo reparos. Sobre a escola alagada, a Secretaria de Educação afirmou que uma equipe de engenharia foi ao local para fazer o levantamento de possíveis danos e que, se for necessário, vai realizar os reparos, tomara que faça mesmo. E a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva intensa e vento forte ainda hoje no Distrito Federal. De acordo com o Instituto de Meteorologia, a tendência é que o tempo chuvoso continue durante a primeira quinzena deste mês. Amanhã, a previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas. A temperatura fica entre 18 e 27 graus e a umidade deve variar entre 95% e 55%. A violência e a intolerância, infelizmente, não dão trégua. Câmeras de segurança de uma lanchonete filmaram mais uma covardia. O momento exato em que 3 homens agrediram uma transexual em Taguatinga Norte. Pelas imagens é possível ver o momento em que Jéssica Oliveira, de 28 anos, entra assustada na lanchonete. Em seguida, 2 homens aparecem. Começa uma discussão. Um deles a agride com chutes, o outro joga um objeto no rosto dela. Enquanto isso, outro homem e uma mulher chegam ao local e os 2 clientes que estavam vão embora sem fazer nada. As agressões continuam com objetos. Os homens saem e voltam novamente. Desta vez, usam uma cadeira, até que Jéssica sai do local bastante machucada. Em Ceilândia, uma mulher morreu depois de ter sido esfaqueada ontem à noite. Maria Delis Nunes, de 45 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital. O suspeito do crime seria o inquilino dela, Valdivino Ambrósio de Alcântara, de 41 anos. Ele teria se irritado porque a mulher cobrou aluguel atrasado. O
O acusado continua foragido. O Ministério Público do DF vai apurar as mortes recentes de animais no Jardim Zoológico de Brasília. Gaia, uma Adax fêmea, morreu no final de março e foi a terceira morte registrada no zoo desde janeiro deste ano. O primeiro animal foi o elefante Babu e depois a girafa Ivelisse. O inquérito vai investigar se houve inobservância das normas jurídicas e falta de cuidado no trato dos bichos. A Prodema, promotoria responsável pela investigação, pediu ao diretor do zoológico que envie em 15 dias cópia dos prontuários oficiais e de necrópsia das 3 mortes deste ano, além de nomes, matrículas e funções dos profissionais responsáveis por esses bichos. O zoológico deverá esclarecer também quais providências foram tomadas em relação a essas mortes. Agora vamos mudar de assunto. Olha só que iniciativa bacana. Um projeto social ensina fotografia artesanal e compartilha técnicas sobre a arte de fotografar com uma lata. Isso mesmo, uma lata. Estudantes de 4 escolas públicas do DF passaram por essa experiência para lá de inusitada. O olhar atento e curioso é de quem quer desvendar o universo da fotografia de um jeito diferente. E foi com uma lata como essa que os estudantes aprenderam a fotografar. Primeiro, é preciso atenção às instruções. Então, gente, é com essa lata que vocês vão fotografar. Ela é a nossa câmera escura e ela já está carregada com papel fotográfico, né? Que é esse recurso fotossensível que a gente vai usar para capturar a luz. Tá? Depois, mãos à obra. Cada um com sua lata procura a melhor cena, o melhor ângulo e em cerca de 30 segundos a foto é capturada. A Lia, aluna do Centro Educacional 2 do Guará, não imaginava que seria possível fazer os registros dessa forma inusitada. Fiquei bastante impressionada, eu achei muito interessante pelo fato de ser uma coisa muito palpável, tipo uma lata e você faz um furinho e aí você tem uma foto com um papel dentro, tipo, é uma parada bem legal. As oficinas são oferecidas pelo projeto Fotolata, que busca resgatar a história da fotografia artesanal. Desde o início do ano, 4 escolas públicas receberam o projeto. No projeto, as oficinas começam partindo desse ponto do começo da fotografia, trazendo um pouco dessa história de como produzir uma imagem, né, com uma câmera escura e com um papel fotográfico, né, até a gente cair na latinha. E até o microfone da Band foi registrado. Quem teve a chance de participar de uma oficina do Fotolata garante. É uma experiência inesquecível. É um projeto incrível, entendeu? Que, tipo, você fotografa, tipo, numa lata, entendeu?